Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição de número 9. A história e as poesias falam ao coração. E dentro desse ponto, é a lição a ser ministrada no dia 27 de fevereiro de 2022. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos, bastante interessante. O primeiro dele vai falar sobre as histórias do Antigo Testamento. No tópico 2, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. E por fim, uma mensagem ao coração. Este é o tema da nossa lição de que estamos a comentar. A palavra-chave é coração, porque o Senhor, Ele se preocupa com você, com o que você sente. O Senhor está preocupado com os nossos sentimentos. Desculpe a expressão preocupado, porque Deus não se preocupa. Essa expressão que acabo de usar, Deus está preocupado, tá? No sentido antropopático, para que nós possamos entender o que Deus ele olha a nosso respeito. Ele conhece o teu sentimento, e o Senhor trabalha para amenizar as nossas dores, os nossos sentimentos, e Ele trabalha para cuidar. E onde que nós vamos encontrar esses cuidados? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus nós temos a resposta às nossas indagações. Nós vamos aprender nesta lição que a Bíblia ela faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. A narrativa, uma delas é a narrativa, que vai a parte histórica. No texto lírico, e o texto lírico, que é para os livros proféticos, onde nós vamos ver a prosa e também a poesia. No tópico primeiro, nós vamos ver as histórias do Antigo Testamento. Os livros históricos. Aqui, meus amados, para que nós possamos entender uma coisa, nós temos que partir do princípio que Deus está no comando de todas as coisas. Eu tenho dito que a palavra de Deus é o trilho. Em outras palavras, a profecia bíblica é o trilho. E a história da humanidade que se locomove sobre esse trilho, ela se locomove sobre o trilho da profecia. Deus está no controle de todas as coisas, dos acontecimentos deste mundo, as adversidades, aquilo que vem acontecendo. O Senhor está no comando. Deus está no comando da história, porque a história chegou em um ponto de convergência, onde nascerá, brotará o homem do pecado para governar o mundo, mas o cenário já está preparado. Na outra ponta, nós vamos ver o cenário também preparado para que o Senhor arrebate a sua igreja. Então, se você espera a vinda do Senhor Jesus, entenda tudo o que está acontecendo no mundo agora. Faz parte do projeto de Deus. Glória a Jesus. Deus, para tirar Israel do Egito, lá no capítulo 15 do Gênesis, nós vamos ver Deus fazendo uma promessa para Abraão, dizendo que a 4ª geração tornaria para Canaã e que ele daria toda aquela terra para a sua descendência. Então Deus não deu a terra a Abraão, Deus fez a promessa a Abraão que a terra seria da sua descendência. Agora, ele diz que o povo seria 400 anos escravizado. E se nós observarmos o tempo ali no Egito, as coisas foram aprisionando, foram apertando contra o povo de Israel. Mas nesse tempo, Deus já havia preparado Moisés. Com 40 anos, Moisés se apresenta para libertar o povo. O povo rejeita Moisés. Moisés vai para Midian, fica 40 anos em Midian.
Aí Deus volta, chama Moisés de volta, e Moisés vem então para tirar o povo, 40 anos depois. Muitas vezes Deus manda a solução, Deus manda a provisão, e nós, pela desobediência, retardamos a bênção de Deus na nossa vida. Logo, nós precisamos entender que a solução que Deus manda para um problema, nem sempre ele vem pelas vias e pelas maneiras que nós julgamos corretas, que nós julgamos necessárias. Deus tem sua maneira de agir. E quando Deus faz esse retardo na saída do povo, Moisés prepara um homem para estar com ele. E esta pessoa foi Josué, que durante toda a caminhada dos 40 anos no deserto, Josué caminhou com Moisés. E após a morte de Moisés, então Josué assume a responsabilidade para introduzir Israel na terra. E a partir desse ponto, começa o assunto da lição. Nós vamos ver os livros históricos, que é composto de narrativa. O primeiro foi a Torá, que findou no Deuteronômio, a lei de Moisés. Agora começa os livros históricos. Para nós, esses livros históricos, mas para Israel, são os primeiros profetas. É tido como os primeiros profetas. São 24 livros do Antigo Testamento, ou da Bíblia, da Tanakh, né? São 24 livros. No nosso antigo é o mesmo composição, é a mesma quantidade de palavras, de livros que nós temos. Nós temos 39, mas na composição hebraica, na Tanakh, são 24. Mas no nosso Antigo Testamento, como já falamos em lições anteriores, são 24 livros, por assim dizer, na Bíblia judaica, no Antigo Testamento do povo de Israel. E aqui em Josué, nós vamos ver que ele entra na terra. E a Bíblia não dá datas exatas. Fala de 1400 anos, mas na verdade foi menos, foi em torno de 1000 anos, 1000 e alguma coisa. A Bíblia não dá detalhes exatos quanto às datas, né? Mas fala de um período que nós podemos entender, até porque quando vai questionar a respeito das datas, que alguns tentam desmerecer a Bíblia, nós precisamos entender que existe o tempo, o ano profético, o tempo profético e o tempo secular. Nós vivemos em um tempo secular de 365 dias. Mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o ano profético é diferente. São 360 dias e não 65. E por aí nós vamos entender, para fazer os cálculos proféticos, das datas proféticas, nós precisamos seguir o calendário profético segundo a Bíblia, e não segundo o calendário de Gregório, que é o que atualizamos, que é o que nós utilizamos em nossos dias. Aqui nós encontramos, nessa questão desses livros, que vai de Josué até Esdras e Neemias, que conclui, que fecham ali a história do Antigo Testamento. E é dentro desse período que nós vamos encontrar o período da narrativa, a história de Israel, que foram construída primeiramente por juízes, porque quando Josué morre, nós percebemos que uma grande falha: Josué não deixou sucessor. E é o que nós vamos encontrar hoje. Muitos lugares, empresas, onde não se foi feito um sucessor segundo a direção correta, a empresa entrou em decadência e experimentou a falência. Nós vemos também no mundo eclesiástico que em muitos lugares os pastores não preparam sucessores,
e por não prepararem sucessores, acaba ascendendo a sucessão aquele que não tem o chamado para isso e acaba trazendo grandes prejuízos para as igrejas, para os ministérios, para os campos de trabalho. Josué fez um grande trabalho, mas ele não deixou sucessor. Por ele não deixar sucessor, o povo de Israel se desviou rapidamente da presença de Deus. Eles se desviaram e agora Deus começa a levantar juízes. E Deus levanta um número de juízes, vários juízes. E ali nós vemos Eude e Otniel, que foram um dos primeiros que Deus levantou. E dentre um e outro, Deus está ali inserido a história de Ruth, né? A Moabita está inserida entre esses dois primeiros juízes de Israel, está a história de Ruth. Porém, nós vamos ver que no final desta história, nós vamos encontrar um homem por nome Samuel. Samuel foi o quê? Ele foi juiz, foi sacerdote e também foi profeta. Ele teve 3 ministérios. Ele foi rei, ele foi juiz, foi profeta e foi sacerdote. Porém, ele não foi rei. Davi, ele foi rei, foi profeta, mas não foi sacerdote. Somente quem foi rei, profeta e sacerdote foi apenas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rei, profeta e sacerdote. Dentro desse ponto, nós vamos encontrar as histórias, logo após o período dos juízes, nós vamos encontrar o reino unido, quando Deus levanta a Saul, para que ele venha a ser o rei de Israel. Só que Saul governa por 2 anos, reina por 2 anos, e no 2º ano do seu reinado, Deus rejeitou Saul como rei, e ele continuou por 40 anos, ainda comandando o povo de Israel, da pior maneira, claro, mas continuou comandando, e obteve sim ainda algumas vitórias, em razão da grandeza e da misericórdia de Deus, mas ele já estava rejeitado por Deus. Aqui nós podemos entender que naquele dia, quando estivermos diante do Senhor, alguns se apresentarão e dirão: Senhor, eu expulsei demônios, fiz maravilhas, curei enfermos, e o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque a pessoa recebeu de Deus o dom. Dom é dádiva, dom é presente. E o Senhor não se arrepende dos presentes que Ele concede ao homem, que é esta autoridade para expulsar demônio, para curar enfermos, para pregar a sua palavra, para fazer a sua obra. Porém, o que sobe na presença de Deus não é a manifestação dos dons, não é, mas o fruto do Espírito é o que prevalece. E para ter fruto, somente aquele que é salvo, verdadeiramente salvo e preserva a sua vida na presença do Senhor. Assim nós vemos que por volta do ano 1050, Saul assume o trono, depois vem Davi, e depois de Davi, Salomão. Salomão edifica ali o templo e começa então o reinado. Agora, no reinado de Salomão, houve então, por desobediência dele, a divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos seguiram o Reino do Norte e 2 tribos ficaram no Reino do Sul, que foi Judá e Benjamim. E no ano 722, a tribo do Norte caiu diante da Síria, e no ano 606 o Reino do Sul caiu diante de Babilônia. Então, e assim Deus agiu com o seu povo, porque foram rebeldes e desobedientes à sua palavra. Mas nós vamos encontrar no tópico 2 os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Aqui nós vamos ver os livros de sapiências e poético. São chamados escritos sapienciais e poéticos.
porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. A diferença entre poesia e prosa, por exemplo, a poesia é aquele texto escrito, por exemplo, como tem o soneto, o poema, ela tem uma linguagem que revela uma musicalidade através da rima, através da combinação das palavras. Isto é poesia. Agora, quando fala-se da prosa, é um texto escrito naturalmente, sem se preocupar com o som fonético das palavras para expressar alguma musicalidade. É um parágrafo escrito normalmente até o final. É um texto dividido em parágrafo, assim, de uma forma bem sucinta para que possamos compreender. E o livro de Eclesiastes, ele foi escrito basicamente em prosa, E o tema do livro de Eclesiastes é que tudo é vaidade. Tudo que nós fizermos, tudo quanto nós corrermos aqui nesta vida vai ficar aqui. Nada nós podemos levar para a eternidade. E nós mostramos aqui, o livro de Eclesiastes, ele vai trazer esse detalhe. Agora, quando nós olhamos para o outro sentido, que traz o sentido da vida, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então ele enfoca o temor a Deus e guardar os seus mandamentos, o livro de Eclesiastes. Agora, o tema de Provérbios é a afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, da ciência e da sabedoria. Nós precisamos entender que fala que o princípio do Senhor é o temor. Diferença entre princípio e regra. Princípio não muda, apesar de tudo que acontecer, princípio é princípio. Princípio não muda, princípio não se remove, princípio não se revoga. Princípio é princípio. As regras podem ser mudadas, a regra suporta as exceções. A regra, ela pode ser esquecida, porém, princípio não. Logo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Provérbios, na sua sapiência, na sua sabedoria, vai ensinar como nós devemos nos relacionar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Já o tema de Jó vai falar a respeito do sofrimento. Eclesiastes vai falar da futilidade da vida, Provérbios sobre o princípio da sabedoria, e Jó vai falar a respeito da esperança, o resultado do sofrimento na nossa vida. Jesus foi o homem de dores. Lá em Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, nós vamos ver que ele era homem de dores e experimentado no trabalho. Muitas vezes Deus permite que nós venhamos a passar e a enfrentar dores, porque através das dores nós vamos encontrar em Deus um crescimento. Através da dor nós crescemos na presença de Deus. A vida, ela nos ensina. O Senhor, ele tem os nossos passos definidos. Esse que vos fala, eu já tivemos uma experiência quando o meu filho Neemias estava acometido de câncer. E o meu propósito, a minha oração era que o Senhor Jesus curasse ele. E eu entrei num propósito de jejum e oração. E ali nesse propósito, orando, e o meu filho indo de mal para pior. E orando e buscando a Deus. Um dia, num momento de oração, eu senti que o céu abriu para mim. E naquela hora, o Espírito Santo falou ao meu coração: pede o que você quer.
a cura ou que ele continue no querer de Deus? A minha vontade era pedir a cura. Quando o Espírito Santo colocou no meu coração que eu poderia pedir a cura ou aceitar a vontade de Deus, na hora eu comecei a chorar e eu disse ao Senhor: a minha vontade é a cura do meu filho, mas eu aceito a tua vontade. Glória a Jesus. E a vontade do Eterno era levá-lo. O tempo passou e Deus me fez lembrar que Ele me mostrou em sonhos, quando ainda era solteiro, cantava na mocidade. Deus me mostrou, eu juntamente com a minha esposa, que na época nós namorávamos, ao lado de duas sepulturas e chorando, ela de um lado e eu do outro. Resultado, os anos se passaram e hoje, numa só cova, nós temos lá 2 filhos sepultados. Choramos hoje a separação, mas Deus já havia me avisado antes que eu me casasse com ela. Então a nossa história, ela está nas mãos de Deus. A tua história está nas mãos de Deus. Não importa o que aconteça, o que está acontecendo na tua vida, Deus está no comando, Deus está no controle. Deus está no controle da tua vida. Vem as dores, vem as lutas, vem as dificuldades, as separações, mas o bálsamo do Senhor é posto sobre a sua vida. Aleluia. Assim nós aprendemos com o caso de Jó. Por exemplo, aqui nós vemos que o tema de Jó é o sofrimento. Nós aprendemos com Jó a respeito do sofrimento. Aprendemos com provérbios sobre o temor a Deus. E com Eclesiastes, que por mais que cresçamos ou ganhamos ou venhamos a adquirir nesta vida, tudo é vaidade. Tudo fica aqui. Nos Salmos e em Cantares de Salomão, nós vamos aprender o quê? Nós vamos aprender nos Salmos a respeito do louvor. Louvor, oração, adoração. E às vezes as pessoas confundem hinos, cânticos com adoração. Cântico é cântico, cântico não é adoração. Cântico, ele pode ser louvor. E ele pode, através do cântico, se tornar uma adoração. Mas, via de regra, o cântico é louvor. É louvor. É aquilo que nós expressamos a Deus em razão daquilo que já recebemos de Deus. A adoração vai muito mais além do que um hino a ser cantado. E hoje nós vemos como que as coisas estão sendo trabalhadas para deturpar o relacionamento entre a igreja e o seu Senhor Jesus Cristo. Assim nós vemos que a respeito disso, que os salmos, eles nos ensinam a louvar, nos ensina a exaltar a Deus. Mas quando nós olhamos para Cantares, nós vamos ver ali a respeito da fidelidade entre o marido e a sua mulher. Fidelidade entre o marido e a mulher, entre a mulher e o marido. Fidelidade na família. Aqui está um texto, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E esse relacionamento traçado em Cantares é uma figura do relacionamento da igreja com Cristo. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva.
E Deus já tem assim demonstrado. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 19, nós vamos entender que o Senhor, Ele coloca a igreja na condição de noiva e o Senhor Jesus Cristo na condição de noivo. E assim nós vamos ver aquela parábola das virgens, no capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus, que fala a respeito do arrebatamento da igreja. E nós vamos, dentro desse ponto, nós começamos a entender como Deus fala conosco através da narrativa histórica, através da poesia e através da prosa. Aí nós vamos ver no tópico 3 uma mensagem ao coração, uma mensagem de sabedoria, ou melhor, uma mensagem de soberania, uma mensagem de sabedoria, uma mensagem de adoração. A soberania faz-nos entender que Deus está no comando de todas as coisas. Faz-nos entender que Deus está no controle, que Deus é quem comanda todas as coisas. Ele é soberano, Ele não pode ser questionado. Deus não é para ser questionado, Deus é para ser crido, adorado e obedecido. Aleluia. Mas nós vamos encontrar que Ele faz uma grande obra. Aquilo que Ele prometeu a Abraão, Ele cumpre em Israel. O que Ele promete a Davi, Ele cumpre na sua descendência. O nosso Deus é um Deus que cumpre aquilo que promete, e Ele está no comando para fazer acontecer. E nós vamos aprender também que a mensagem de sabedoria, Deus é a fonte da sabedoria, e o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Ele é a fonte do saber, Ele é a fonte de toda a sabedoria, e o propósito da sabedoria é agradá-lo. Aleluia. E por fim, a mensagem de adoração. Os salmos possuem uma peculiaridade em expressar as mais profundas emoções do coração. O ser humano é um ser racional, é um ser emocional, ele tem emoções, nós temos emoções, nós temos alegria, temos tristeza, nós temos sentimento de prazeres, mas temos sentimento de dor, temos sentimento de fragilidade, temos sentimento de fraqueza, mas também tem hora que sentimos coragem. Mas na hora da fraqueza, na hora da adversidade, devemos nos apegar no Senhor, porque diz a sua palavra lá em Provérbios: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então fortalecemos no Senhor, porque do Senhor vem a resposta para todos nós. O sentimento do coração estão impressos na história, na poesia da Bíblia, que nos ensina a respeito da verdadeira adoração. Adoremos ao Senhor, porque Ele é digno. Que Deus os abençoe e os guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.